Olá, pessoal. Eu sou a Pamela, professora de filosofia aqui do HPlus. E hoje o nosso encontro é sobre um tema muito importante para o Enem, que cai praticamente todo ano. Eu nem me lembro de uma versão do Enem que não caiu, contratualismo. E a gente vai conceituar essa corrente da filosofia política moderna e vamos falar um pouquinho do pensamento, da defesa do contratualismo, dos seus três expoentes, né? O filósofo inglês Thomas Hobbes, o filósofo inglês também John Locke e o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Antes de adentrar esse conteúdo, essa discussão da filosofia política, é sempre importante lembrar que o Enem em filosofia é mais difícil do que em sociologia. As questões são, na maioria das vezes, TRI de medianas para difíceis, e são mais conteudistas, né? Então, a prova tem uma pegada de pegar o autor, o conceito, e problematizar o conceito, a teoria, o autor, junto com o texto base, ou junto com uma charge, ou com uma tirinha, ou com uma imagem. Então, é uma prova menos interpretativa, eu diria, e mais conteudista. Diferente da sociologia, né? Que é mais interpretativa, temática e menos conteudista. Então, vamos lá, vamos começar. Quando a gente trabalha, né, contratualismo, é muito importante lembrar que essa é uma corrente da filosofia política moderna, né, uma corrente que surge no período moderno, mais ou menos ali século XVI, né? O Maquiavel, que foi um filósofo político italiano, ele não faz parte como teórico do contratualismo, apesar de ter escrito toda uma obra que faz referência ao contrato social, né, o Príncipe. Mas a gente não o considera um contratualista porque ele não deixou claro nos seus estudos, nos seus escritos, nos seus registros, uma preocupação em estudar a origem do Estado. E é exatamente isso que define a corrente contratualista, né? O que é a corrente contratualista? É uma corrente que investigou a origem do Estado moderno. O que a gente entende por Estado moderno? O Estado moderno é o Estado absolutista, que em história vocês estudam como formação dos Estados nacionais europeus, a junção daqueles reinos que vai formar Portugal, Espanha, França, né? Na filosofia, teve um conjunto de pensadores que se dedicou a investigar filosoficamente a origem do Estado. Estado entendido enquanto poder de decisão, poder público, né? Estado enquanto substituto para lei, para regras, para definição na vida social, na vida política, entre o permitido e o proibido, por exemplo. Então, o contratualismo foi essa corrente da filosofia política moderna, do século XVI, que investigou a origem do Estado moderno, que é, a gente sabe, porque a gente estuda história, um Estado absolutista. Mas aos contratualistas coube a difícil tarefa de tentar compreender a seguinte pergunta: como o ser humano vivia antes do Estado? Ou seja, antes da ideia de lei. Como que nós vivíamos? Como era a vida humana? Como nós nos relacionávamos?
antes da ideia de lei, antes de uma autoridade que todos respeitam ou que todos compactuam respeitar. Então, essa é a grande pergunta dos contratualistas. Como que era a vida dos seres humanos quando não havia nenhum tipo de legislação, nenhum tipo de acordo entre o que pode e que não pode ser feito? Então, a gente vai ter 3 pensadores que investigaram essa pergunta. Vamos começar pelo Hobbes. Como eu disse, o Thomas Hobbes foi um filósofo inglês. E ele não foi qualquer filósofo inglês, tá? Ele foi um filósofo inglês que era defensor do absolutismo, né? E conselheiro do rei. Era muito importante. Como se fosse um braço direito da coroa inglesa. O Thomas Hobbes viveu um momento muito preocupante na Inglaterra. Um momento onde havia na Inglaterra uma disputa política entre os defensores da monarquia absolutista e os defensores do parlamento. Na história, esse processo ficou conhecido como as Revoluções Inglesas. E foi um processo bastante complexo. Cabeças rolaram literalmente, né, durante as Revoluções Inglesas. E o Hobbes, ele era conselheiro do rei, então, evidentemente, defensor da monarquia. Mas, além disso, desse papel político, né, o Hobbes ele era um filósofo. E como todo filósofo, ele tinha uma necessidade muito grande de entender, de compreender, de investigar, de questionar, de especular como nós vivíamos antes de uma sociedade civilizada. Como nós vivíamos antes de uma sociedade civil, com leis, com normas, com regras bem delimitadas. E aí, o Hobbes, ele vai começar a sua investigação. Ele vai defender que nós vivíamos no estado de natureza. Esse conceito, estado de natureza, também está no Locke e também está no Rousseau. O que é o estado de natureza? O estado de natureza é o oposto do estado civil. No estado de natureza, segundo Hobbes, nós éramos selvagens. Vivíamos uma guerra de todos contra todos. E éramos perversos. Essas eram as características dos seres humanos no estado de natureza. Para o Hobbes, a natureza humana, o ser humano, é inerentemente malvado, né? Ele vai dizer que a natureza humana é má. Para ele, o ser humano já nasce com a maldade. Ela é inerente à nossa condição de humanidade. E ele vai defender que em um determinado momento, nós cansamos de viver no estado de natureza, numa guerra de todos contra todos, né? Numa insegurança, num medo, numa selvageria. E como nós éramos racionais, né? Porque somos humanos, nós chegamos à conclusão que precisávamos de algum tipo de elemento externo a nós capaz de controlar a nossa própria maldade, a nossa própria crueldade, capaz de instaurar a paz. O Hobbes vai defender, então, que nós, em algum momento, fizemos um pacto de submissão. O que é um pacto de submissão? O Locke e o Rousseau vão chamar esse pacto de submissão de contrato social, porque eles eram defensores da democracia. Como Hobbes era um filósofo absolutista, defensor da monarquia absoluta, ele não tem como falar de contrato social, porque um governo monárquico, absolutista,
não é um governo democrático, né? Não tem participação popular, não é vontade coletiva. Então, ele vai defender que nós cansamos de viver no estado de natureza, na selvageria, na guerra de todos contra todos, e por conta desse cansaço, desse medo, dessa insegurança, fizemos um pacto de submissão. O que é esse pacto de submissão, na visão hobbesiana? Nós concordamos em dar o poder de cada um para uma única pessoa nos governar. Só que essa pessoa, ela deveria ter determinadas prerrogativas. Uma delas é manter a paz, não deixar a maldade e a crueldade prevalecerem, não deixar a selvageria prevalecer, ou seja, essa pessoa que vai nos governar, que a gente vai chamar de soberano, de rei, só podia continuar nesse lugar, né, se mantivesse a paz entre nós. Então, esse pacto de submissão significa que nós decidimos nos tornar submissos, súditos, nós pactuamos isso, né, desse sujeito, desse rei que vai nos governar. Então, esse pacto de submissão dá origem a uma monarquia absolutista. E esse rei, ele iria nos governar com a tarefa de manter a paz, que nós nunca conseguimos no estado de natureza. O Hobbes, ele vai escrever sobre como deveria ser essa monarquia absolutista. Ele vai dizer que essa monarquia absolutista deveria ser um estado leviatã. Leviatã foi um animal, um monstro pré-histórico, né? Predador, muito malvado, muito temido, muito cruel. E o Hobbes chama o estado absolutista em inglês de estado leviatânico, porque ele vai defender que esse rei deveria governar com força, com crueldade, com violência. Bem uma defesa do Maquiavel, do príncipe, para unificar a Itália, né? Só que na visão do Hobbes, o rei deveria governar como um leviatã, ser temido, autoritário, cruel, opressor, porque só assim nós íamos cumprir o pacto de submissão. Então é como se o rei precisasse ser mais malvado, mais perverso, mais cruel, um leviatã, para que nós tenhamos medo dele e possamos respeitar. Só assim esse rei conseguiria administrar essa maldade que é inata e que está em cada um de nós. Né? Essa é a visão do Thomas Hobbes. Um segundo contratualista que nós temos é o John Locke, filósofo inglês liberal, tá? Então, completamente oposto ao que a gente está combinando aqui com o Hobbes, de um monarquista absolutista, né? O Locke também era inglês, diferente do Hobbes, que escreveu no século XVI. O John Locke escreveu no século XVII. A gente considera ele um pré-iluminista, defensor do que posteriormente vai virar as ideias do iluminismo, e ele teve um importante papel. Ele também escreveu sobre uma filosofia do conhecimento, onde ele elaborou uma teoria que ficou conhecida como empirismo, defesa de que nós nascemos como uma folha em branco, uma tábula rasa, sem nenhum tipo de ideia, razão, conhecimento, pensamento, e tudo que nós aprendemos como fruto da nossa experiência. Então, John Locke, ele foi mais que um filósofo político. Ele foi também um filósofo que investigou a questão do conhecimento. Na filosofia política, o John Locke é considerado um contratualista. Só que as ideias contratualistas dele
são muito diferentes das ideias contratualistas do Hobbes. Por quê? Primeiro que o John Locke não era conselheiro do rei. Nessa disputa entre a coroa e o parlamento, o John Locke era um defensor do parlamento, um filósofo liberal, né? Então, para o John Locke, a monarquia deveria ser constitucional. O rei governa obedecendo uma constituição. E essa constituição é escrita, elaborada pelo parlamento. O John Locke, ele também vai se perguntar como que nós vivíamos antes do Estado civil, antes de uma sociedade civilizada. E ele também chega ao conceito de estado de natureza. Ele vai dizer que vivíamos num estado de natureza. Só que para ele, nesse estado de natureza, não reinava a guerra de todos contra todos. Nesse estado de natureza, não era uma perversão, uma selvageria. Porque para o Locke, o homem não é mau por natureza. Porque como ele é um empirista, como ele defende que nós nascemos como uma folha em branco, uma tábula rasa, nós não trazemos nem o bem nem o mal. A gente não traz nada. Então, para o Locke, o ser humano age de acordo com as circunstâncias. Se ele precisar agir com a maldade para se proteger, ele vai agir. Senão, ele não vai. Então, ele não tem essa defesa do estado de natureza, uma guerra de todos contra todos, do homem como lobo do homem, da crueldade, da perversão. Isso não faz parte do pensamento das teorias do John Locke. Então, como é que ele vai descrever o estado de natureza? Ele vai dizer que no estado de natureza havia uma insegurança. Como não havia lei, como não havia norma, acabava vencendo o mais forte, o mais inteligente, o mais perspicaz. E o John Locke vai entender que chegou um momento que a gente não aguentou mais essa insegurança. Que a gente, enquanto ser humano, começou a sentir a necessidade da garantia de determinadas proteções, uma necessidade de determinadas garantias, que ele vai entender como a garantia do direito à vida, a garantia do direito à liberdade e a garantia do direito à propriedade. Porque, segundo Locke, no estado de natureza, aqueles que tinham uma caverna, que tinham animais, começavam a perder suas propriedades por roubo, por furto. Então, era necessário a inserção da lei para garantir o direito à propriedade, o direito à vida e a liberdade de ir e vir, a liberdade de culto religioso. Então, para o Locke, o Estado nasce como um contrato social e não como um pacto de submissão. E cada um de nós contrata uns com os outros que a gente precisa escolher um grupo para nos governar e tomar conta do nosso contrato e fazer valer o nosso contrato. O nosso contrato vai ser chamado de Constituição ou Carta Magna. E o governo que nós vamos escolher, que nós vamos eleger, vai tomar conta dessa Constituição, para que ela não seja violada, para garantir que o nosso contrato social produza uma sociedade melhor do que o estado de natureza. Então, no John Locke, a partir do momento que a gente consegue criar o contrato, eleger um governo para tomar conta do contrato, a gente passa do estado de natureza para a sociedade civil, para o estado civil. E esse estado que vai nos governar, esse governo que vai tomar conta do contrato, ele precisa ser eleito por nós. E ele não pode governar para sempre. Ele tem que, de tempos em tempos, ser retirado do poder e a gente se reúne para eleger um outro governo. Nós chamamos isso de mandato. No John Locke, o Estado, o contrato social, o governo que vai tomar conta desse contrato social, precisa ser um governo que se responsabilize por garantir
a cada um de nós que contratamos o direito à vida, tá? Então, a nossa vida não pode ser violada, a nossa liberdade e a propriedade que nós adquirimos fruto de um trabalho honesto. Em contrapartida de todas essas garantias, nós vamos pagar ao contrato, ao governo que está tomando conta do contrato, nós vamos pagar uma parte da nossa renda, que são os impostos, para que a gente receba as garantias do direito à vida, da propriedade e da liberdade. O Locke, como um autêntico liberal, tinha muito medo do Estado. Ele achava que o governo que estava governando o contrato social tinha muito poder. E a qualquer momento esse governo podia abusar desse poder e implantar uma tirania, uma ditadura, como aconteceu na história do Brasil, mais de uma vez. Então o Locke, ele vai defender, o que é ótimo para a redação, que ele chamou de direito de desobediência civil. O que é isso? No nosso contrato, precisa ter uma cláusula que diga com todas as letras que se o governo que está tomando conta do nosso contrato e nos governando não garantir a proteção da vida, da liberdade e da propriedade, esse governo precisa ser retirado do poder antes do cumprimento do mandato. Então, no nosso contrato, precisa ter uma cláusula que esclareça o destrato. O que é o destrato? É a retirada de um governo que não está cumprindo o contrato social. Nos dias de hoje, a gente pode entender isso que o Locke está chamando de direito de desobediência civil, de destrato, como um processo de impeachment, né? Onde a sociedade pode fazer esse pedido do impeachment, se organizando, né? E levando esse pedido até o Congresso Nacional. E esse governo que, supostamente, não está cumprindo o contrato, a Constituição, pode ser impeachmentado, né? Então, é importante entender que o John Locke tinha uma visão de que o Estado é importante, mas ele é um mal necessário. Muito diferente do Rousseau, que é o nosso último filósofo contratualista. O Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo francês, né? Iluminista. Ele escreveu durante o movimento iluminista. Suas ideias foram todas ideias defendidas pelo movimento iluminista. Importante destacar isso, tá bom? Qual a importância do Rousseau? Muitas, né? Mas hoje o nosso encontro é sobre o contratualismo. O Rousseau, ele é o mais progressista dos três, né? Se o Locke estava preocupado com a propriedade, o Rousseau está preocupado com a igualdade, né? O Rousseau viveu o processo da Revolução Francesa, né? As ideias que deram origem à Revolução Francesa. Ele tinha muita visão do que é uma monarquia absolutista, de como ela é antidemocrática, de como ela é uma monarquia opressora, né? De como não há liberdade de escolha, direito de ir e vir, de como que o rei ele é soberano e ponto final. Então, o Rousseau ele vai discordar do Hobbes e do Locke e ele vai dizer que o ser humano é um bom selvagem. O que significa isso? Para ele, nós nascemos não com a maldade, como diria o Hobbes, nós nascemos com a bondade. Só que quando a gente começa a viver em sociedade, essa bondade é corrompida. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Mas, se o homem nasce bom, lá no estado de natureza, antes do contrato social, antes da sociedade civil, dirá o Rousseau que nós éramos todos bons selvagens. Só que num determinado momento, um de nós cercou um pedaço de terra e disse: esse quadrado é meu. Quando isso aconteceu, nascia a propriedade privada. E em pouco tempo, é uma especulação, né, uma teoria hipotética,
Em pouco tempo, Rousseau disse, né, especulou, que não havia mais terra para ser cercada. Então, alguns conseguiram uma propriedade privada para fazer suas casas, criar seus animais, pescar e tal, e outros não conseguiram. Então, para o Rousseau, a desigualdade social, ela nasce no estado de natureza, tá? Através da propriedade privada. Então, no estado de natureza, nasce a desigualdade social através da propriedade privada. E aí o Rousseau vai dizer que aqueles que não conseguiram acesso à propriedade privada, a um pedaço de terra para sobreviver, vão ser obrigados a trabalhar para os que conseguiram. E aí a gente tem o início de uma desigualdade social. É essa desigualdade social, é essa vida numa sociedade desigual, que vai também destruir, corromper essa bondade humana, né? Então, Rousseau vai dizer que, por conta dessa desigualdade, em algum momento, aqueles que não tinham acesso à propriedade privada começaram a entender a necessidade de um contrato social. O que é o contrato social do Rousseau? O contrato social do Rousseau, diferente do Locke, diferente do Hobbes, que vai dar origem ao Estado, está fundamentado na necessidade de tornar a sociedade mais igualitária. Então, o governo que vai ser escolhido no contrato social para nos governar, no Rousseau, ele precisa combater a desigualdade social. E como que ele vai combater a desigualdade social? Precisa ser um Estado que atenda às necessidades da população. Então, no Rousseau, o contrato social é meio que um welfare state, que vai acontecer no pós-guerra. É um Estado mais assistencialista, que está preocupado com o combate à desigualdade entre os homens. Então, é um Estado que vai preocupar com a garantia do direito à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho. Agora, é muito importante entender o que o Rousseau defende para que esse Estado não entre em crise. Ele defende que o governo que vai governar esse Estado precisa ser escolhido pelo que ele vai chamar de vontade geral, né? Então, o contrato do Rousseau prevê uma ampla participação popular na escolha do governo que vai governar o Estado. Então, para o Rousseau, o Estado civil que nasceu a partir do contrato social é um Estado democrático. É um Estado que vai colocar em prática os ideais da Revolução. A liberdade, a igualdade e a fraternidade, que a gente pode traduzir aqui no nosso Brasil, no nosso português, como dignidade humana. Só que o Rousseau estava muito preocupado com a volta da monarquia. Ele sabia que a coroa não era besta, né? Então, ele vai defender o conceito de vontade da maioria. A democracia é a vontade da maioria. 50% mais um. Isso para o Rousseau fica muito forte. E ele também vai defender a necessidade da instrução, da educação, para que as pessoas saibam escolher seus representantes e não voltar para uma monarquia absolutista. O Rousseau escreve um livro chamado Emílio, em homenagem a um tutor que ele teve. E nesse livro, ele defende a importância da educação, do letramento, da instrução, da ciência. E ele defende a importância de afastar as crianças dos adultos. Ele é o primeiro autor que vai defender a ideia de infância. A criança precisa ter uma infância, precisa ter um momento do lúdico, da aprendizagem, da fantasia,
para chegar à vida adulta fortalecida. Então, dos 3 contratualistas que nós vimos, o Rousseau tem a teoria que mais se aproxima das necessidades do Estado brasileiro, que é um Estado de ampla desigualdade social, né? Regional, educacional, e que, por isso, precisa ter governos voltados para tornar a sociedade mais igualitária. Isso significa combater a desigualdade social. Isso é possível através de políticas públicas de acesso a bens e direitos fundamentais, como saúde, educação, moradia, transporte público, né? Então, o Rousseau é o que mais se aproxima da gente. A visão do Locke, ela é muitíssimo interessante, mas para uma sociedade desigual como a nossa, o pensamento liberal do Locke não nos atende, justamente porque ele está muito preocupado com a questão da propriedade privada. Não há no Locke uma preocupação com a igualdade. Quem levanta essa bandeira é o Rousseau. E o Hobbes é o que mais se desaproxima da gente, por defender um Estado leviatânico, por defender que a natureza humana é perversa e que apenas um rei extremamente autoritário seria capaz de conter os nossos impulsos malignos, né? A nossa guerra de todos contra todos. Por último, acho importante frisar como que o contratualismo é uma discussão importante, né? É uma corrente política que nos obriga a estudar a Constituição, que nos obriga a estudar se a nossa sociedade tem representatividade, se a nossa classe política toma conta da Constituição, se os atos políticos dos nossos governantes são constitucionais ou são inconstitucionais, né? E é interessante que esses pensadores escreveram tudo isso no século XVI, XVII, XVIII. E como que isso é fundamental para 2023, para o século XXI. Né? Então, não só pensem na questão do contratualismo nas questões, mas, fundamentalmente, da importância dessa corrente, da defesa de um contrato social democrático, Locke e Rousseau, para a redação, né? Para pensar ali as fragilidades da democracia também. Beleza? É isso, gente. Muito obrigada pela atenção e a gente se vê no próximo encontro.